Você já olhou para o calendário e sentiu que o tempo estava trabalhando contra você? Que certas coisas, amor, conexão verdadeira, um recomeço, eram para outras pessoas em outra fase da vida? Então fica aqui, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente essa perspectiva. Existe uma pessoa específica que caiu de verdade por você. Não foi paixão passageira. Não foi admiração superficial, foi algo que cresceu em silêncio, com cuidado, com respeito, e essa pessoa está lutando com os próprios medos exatamente agora, enquanto você ouve essas palavras. E o mais importante, nenhuma barreira de idade, de tempo ou de circunstância tem poder para bloquear o que Deus preparou para você. Vou te provar isso hoje. Com clareza, com profundidade, com verdade. Vamos começar do ponto onde muitos de nós estamos, mas poucos admitem em voz alta. Você chegou a um momento da sua vida em que a decepção já visitou sua porta mais de uma vez. Talvez você tenha amado com tudo e sido deixado para trás. Talvez tenha construído algo que desmoronou. Talvez o tempo tenha passado de um jeito que, quando você olha no espelho, sente um aperto no peito que é difícil de nomear. Não é tristeza exatamente. É uma mistura de saudade do que poderia ter sido, cansaço de esperar e uma pergunta que você não quer fazer em voz alta. Será que o meu momento já passou? Se você está acima dos 35 anos e já carregou essa pergunta dentro de você, seja enquanto lavava a louça, dirigia para o trabalho ou deitava na cama sem conseguir dormir, eu preciso que você entenda uma coisa agora. Essa pergunta não nasceu de sabedoria, ela nasceu de ferida. E ferida não é verdade. Ferida é um sinal de que algo aconteceu, não de que algo acabou. A ciência já demonstrou, em pesquisas realizadas pela Universidade de Michigan e pelo Instituto de Neurociência de São Paulo, que o cérebro humano adulto, especialmente após os 35, 40 anos, tem uma tendência muito forte a interpretar o... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Passado como padrão do futuro. Isso é chamado de viés de negatividade consolidado. Quanto mais experiências difíceis você acumulou, mais o seu sistema nervoso passa a ver o presente através das lentes do que já deu errado. Em outras palavras, você não está enxergando a realidade. Você está vendo o filtro da sua dor projetado sobre a realidade. E esse filtro tem te impedido de perceber algo que está acontecendo agora, bem ao seu redor. Alguém te observou. E não foi de forma casual. Pensa comigo. Você já passou por uma situação em que alguém demonstrou uma atenção que parecia fora do comum? Um olhar que durou 1 segundo a mais do que o necessário? Uma gentileza que veio sem motivo aparente? Uma memória de algo pequeno que você disse, algo que você nem lembrava ter mencionado, mas essa pessoa guardou? No Brasil, a gente tem o costume de desvalorizar esses sinais. A gente foi criado com a ideia de que amor de verdade precisa ser declarado com intensidade, com drama, com urgência.
Aquela cena de novela em que o cara aparece sob a chuva, gritando o nome da mulher. Aquele beijo no meio da festa que todo mundo viu. Mas a maturidade espiritual e emocional funciona diferente. Quando duas pessoas chegam a uma fase mais profunda da vida, carregando histórias reais, cicatrizes reais, o amor que nasce entre elas não vem com fogos de artifício. Ele vem como um amanhecer, suave, gradual, quente e absolutamente certo. Essa pessoa que sentiu algo por você não agiu no impulso porque aprendeu pelas próprias experiências que impulso não sustenta nada. Ela observou. Ela esperou. Ela prestou atenção no seu caráter quando você achava que ninguém estava olhando. Ela viu você sendo gentil quando estava cansado. Viu você mantendo a fé quando tinha motivos de sobra para desistir. Viu a forma como você trata as pessoas ao seu redor. Não as pessoas que podem te dar algo, mas aquelas que precisam de você sem ter nada a oferecer em troca. E ela pensou, essa pessoa é diferente. Agora preciso te falar sobre o medo que essa pessoa está carregando. Porque entender isso vai mudar a forma como você lê os sinais ao seu redor. Ela não chegou até você ainda não porque é indiferente. Ela não chegou porque tem medo, e o medo dela não é diferente do seu. Ela também já foi decepcionada. Ela também já apostou em alguém e perdeu. Ela também já construiu expectativas e viu desmoronar. E agora, diante de algo que parece real, que parece sólido, que parece diferente de tudo que já sentiu, o coração dela acelera e ao mesmo tempo freia. Porque quanto mais algo importa, mais assustador é arriscar. Você conhece essa sensação? Aquele momento em que você encontra algo bom e a primeira reação não é alegria pura, mas uma ansiedade quieta, será que eu mereço isso? E se eu me abrir e der errado de novo? É exatamente isso que ela está sentindo. E aqui entra algo que a espiritualidade nos ensina e que a psicologia confirma. Conexões verdadeiras raramente chegam com portas escancaradas. Elas chegam com frestas de luz e cabe a nós ter a coragem de empurrar essa porta. O livro de Ruth, na Bíblia, narra uma história que muita gente conhece, mas nem sempre interpreta com profundidade. Ruth era uma mulher que havia perdido tudo: marido, lar, perspectiva de futuro. Ela estava na fase da vida em que o mundo diria: pronto, acabou. E foi exatamente nessa fase que Boaz a viu. Não a viu com pena, a viu com admiração, porque mesmo no meio da perda, ela tinha preservado seu caráter, sua lealdade, sua dignidade. O timing divino não respeita o relógio humano, ele respeita a preparação. E isso me leva ao ponto mais importante desse vídeo, aquele que eu quero que fique gravado em você depois que ele acabar. O mundo criou uma narrativa cruel sobre idade e amor. Essa narrativa diz que há uma janela, um período específico da vida em que certas coisas podem acontecer, que depois dos 40, das decepções, do tempo que passou, as portas vão fechando, que a pessoa mais nova tem mais chance, mais energia, mais possibilidade. E essa narrativa é uma mentira disfarçada de sabedoria popular. Vou te dar dados concretos para ancorar isso na realidade. Um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships em 2022 revelou que relacionamentos iniciados após os 40 anos têm, em média, uma taxa de satisfação 23% maior do que relacionamentos iniciados na faixa dos 20 anos. Isso porque ambos os parceiros chegam com autoconhecimento real, com clareza sobre o que querem e, principalmente, com a capacidade de comunicar o que sentem sem depender do outro para se completar. No Brasil, o IBGE registrou um crescimento de 34% nos casamentos de pessoas acima de 45 anos na última década. Não são estatísticas de segunda escolha.
São histórias de pessoas que encontraram conexões mais profundas justamente porque haviam vivido o suficiente para saber o valor do que estavam construindo. A maturidade não é um obstáculo para o amor. Ela é o solo mais fértil que existe para ele. Mas eu sei que, dado estatístico, por mais real que seja, não aquece o coração às 11 da noite, quando a solidão bate. Então deixa eu te falar de uma história. Imagine uma mulher, vou chamá-la de Ana, nome que muitas de vocês conhecem, nome que soa como alguém da família, da vizinhança, da vida real. Ana tem 47 anos, mora em Recife, trabalha, cuida da mãe idosa, criou os filhos quase sozinha depois do fim de um casamento que durou 12 anos. Ela é daquelas mulheres que faz tudo funcionar para todo mundo ao redor, mas que aprendeu a esconder o quanto está cansada. Ana parou de acreditar em amor. Não de um jeito dramático. Ela não faz discurso sobre isso. Mas no silêncio do seu coração, ela fechou uma porta. Decidiu que sua fase de ser vista, de ser escolhida, havia passado. Aí apareceu Carlos, um homem de 51 anos, que conheceu Ana num evento do trabalho. Ele a viu conversando com um grupo, notou a forma como ela ouvia as pessoas com atenção genuína, a forma como ela ria, não para impressionar, mas porque achou graça de verdade. E ele ficou olhando. Não de forma invasiva, de forma admirada. Carlos não chegou com declaração nenhuma. Ele começou a aparecer. Perguntou como ela estava e esperou a resposta de verdade, sem pressa. Lembrou de coisas que ela tinha mencionado de passagem. Ofereceu ajuda concreta, não promessas vagas. Ana demorou meses para perceber o que estava acontecendo. E quando percebeu, o primeiro sentimento não foi alegria. Foi medo, porque ela havia se acostumado a não esperar nada. E agora alguém estava ali, real, constante, respeitoso, e isso era mais assustador do que a solidão que ela já conhecia. Mas ela não fechou a porta. Ela respirou fundo, lembrou de tudo que havia sobrevivido e deixou a luz entrar. Hoje, 2 anos depois, Ana diz que não imagina que esse encontro poderia ter acontecido antes. Porque o Carlos que está ao lado dela agora e a Ana que está ao lado dele só existem por causa de tudo que cada um viveu antes. A espera não foi punição, foi preparação. Agora preciso que você faça uma pausa aqui, literalmente, 1 segundo de pausa, e se pergunte: existe alguém na minha vida que tem demonstrado uma atenção diferente? Que se lembra de detalhes, que aparece de formas sutis, consistentes, que me faz sentir uma paz que eu não sei explicar direito? Não estou falando de obsessão, não estou falando de alguém que te pressiona ou te cria ansiedade. Estou falando de uma presença que, quando você pensa nela, algo em você relaxa em vez de tensionar. Às vezes, a gente descarta exatamente aquilo que está buscando porque não chegou da forma que esperávamos. Porque veio suave quando esperávamos intenso. Porque veio calmo quando esperávamos urgente. Porque veio de um lugar inesperado quando esperávamos do lugar óbvio. O amor divino raramente usa o caminho que a gente mapeou. Vamos falar agora sobre os sinais específicos que indicam que essa conexão é real. Porque você merece ter clareza, não só esperança vaga. O primeiro sinal é a qualidade da atenção. Essa pessoa não te ouve para responder. Ela te ouve para entender. Tem diferença. Quando você percebe que alguém retém o que você disse, que volta a perguntar sobre algo que você mencionou há semanas, que demonstra interesse genuíno pela sua vida interior, não apenas pelos seus êxitos externos, isso é um sinal de que o interesse que ela sente por você vai além da superfície. O segundo sinal é a paz que você sente na presença dela. Relacionamentos baseados em atração superficial geram ansiedade. Você fica se perguntando o tempo todo o que a outra pessoa está pensando de você, como você está se saindo, se está agradando. Mas quando há uma sincronia espiritual real, a presença da pessoa traz algo diferente.
um silêncio confortável, uma leveza, como se você pudesse ser você mesmo sem precisar se editar. O terceiro sinal é a consistência dos pequenos gestos. Não é uma grande declaração uma vez. São pequenas demonstrações de cuidado repetidas ao longo do tempo. Um check-in genuíno quando você está passando por algo difícil. Uma consideração que não foi pedida. Uma gentileza que não precisava acontecer, mas aconteceu porque essa pessoa pensa em você. O quarto sinal é o respeito à sua história. Essa pessoa não finge que o seu passado não existe. Ela não te pede para ser quem você era antes. Ela olha para tudo que você viveu, as perdas, os recomeços, as cicatrizes, e vê resiliência, não bagagem. Ela entende que você chegou até aqui carregando coisas pesadas, e isso aumenta a admiração que ela sente por você, não diminui. O quinto sinal, e talvez o mais poderoso de todos, é que você não precisa se diminuir na presença dela. Não precisa fingir que tudo está bem quando não está. Não precisa ser a versão mais brilhante de você mesmo o tempo todo. Você pode chegar cansado, pode chegar com dúvida, pode chegar com sua humanidade inteira, e a conexão sobrevive a isso. E agora eu preciso te falar sobre algo que quase nunca aparece em conversas sobre amor e conexão. O papel da sua própria percepção de valor nesse caminho. Um dos maiores bloqueios que impede pessoas maduras de receber o amor que merecem não é a falta de alguém que possa amar, mas a dificuldade interna de acreditar que são dignas de serem amadas da maneira correta. As decepções acumuladas fazem um trabalho silencioso e profundo. Elas nos convencem pouco a pouco que o problema está em nós, que se tivéssemos sido diferentes, a pessoa teria permanecido, que se não tivéssemos falhado em algum ponto, aquilo não teria acontecido. Com o tempo, começamos a nos diminuir antes mesmo que alguém nos pedisse para fazer isso. A psicologia positiva chama isso de desamparo aprendido, quando, após experiências dolorosas repetidas, a pessoa inconscientemente assume que qualquer tentativa será inútil e então para de tentar, para de acreditar, para de se abrir. E a espiritualidade nos diz a mesma verdade com outras palavras. Quando carregamos mágoas não resolvidas, elas se tornam um filtro que distorce tudo. A mágoa não curada não apenas causa sofrimento, ela faz você repelir o bem antes que ele chegue perto o suficiente para ser verdadeiro. Por isso, parte da preparação que Deus realiza em nós durante os períodos de espera não é apenas para nosso crescimento, mas para nossa cura das feridas que nos impedem de receber. E essa cura não acontece de uma vez, ela se desdobra em camadas. Às vezes você pensa que já superou algo, e então um novo encontro traz à tona uma dor que você achava estar enterrada. Isso não é falha, é profundidade. Significa que você está sendo preparado em níveis cada vez mais essenciais. Existe um conceito na espiritualidade judaica chamado Bashert, que significa livremente destinado. A ideia de que existem encontros que não são acidentais, que foram preparados antes mesmo de você e a outra pessoa se conhecerem, que há uma inteligência maior operando nos bastidores das conexões humanas. Você não precisa adotar essa tradição específica para reconhecer a verdade que ela contém. Quantas vezes na sua vida você olhou para o passado e compreendeu que uma série de eventos que pareciam aleatórios, quando vistos em conjunto, formavam um caminho perfeito e lógico, uma porta que se fechou e te direcionou para outro lugar, um relacionamento que não prosperou e que te ensinou exatamente o que você precisava aprender. Uma fase difícil que desenvolveu em você uma qualidade que hoje você reconhece como essencial para quem você é. O plano divino não é linear, mas é preciso. E a pessoa que está sentindo algo por você agora, com todos os seus medos, com toda a cautela que demonstra, ela não apareceu por acaso no momento em que entrou na sua vida. Ela chegou porque você chegou até aqui.
porque você não desistiu, porque você mantive a fé quando tinha todos os motivos para abandoná-la, porque você continuou sendo quem você é, com autenticidade, mesmo quando o mundo tentou moldar você de outra forma. Essa autenticidade foi o que atraiu. Preciso falar agora sobre o que fazer com tudo isso, porque insight sem direção é apenas emoção passageira e você merece mais. Primeiro, pare de invalidar os sinais que você está recebendo. Quando a mente, treinada pela decepção, diz: "Ah, isso não é nada. Ah, você está exagerando. Ah, isso é só sua imaginação." Não aceite essa sentença como final. Observe, registre, se necessário. Dê ao padrão o tempo para se revelar completamente antes de decidir o que significa. Segundo, cultive sua própria presença. O amor que está chegando para você não precisa de uma versão performática de você, mas precisa de você presente, consciente, aberto. Isso significa trabalhar sua cura. Pode ser terapia, pode ser oração, pode ser um grupo de apoio, pode ser simplesmente a decisão diária de não permitir que o passado narre o presente. Mas a abertura é uma escolha ativa, não um estado que acontece automaticamente. Terceiro, confie no ritmo. Se essa conexão é real, ela se revelará no tempo certo, da maneira certa. Você não precisa forçar, você não precisa antecipar, você não precisa testar para saber se é verdadeiro. Amor verdadeiro, baseado em respeito e observação genuína, não precisa de pressão para se mostrar. Ele se revela naturalmente quando o espaço é seguro. Quarto, reconheça o valor do que você carrega. Você chegou até aqui, não apenas sobreviveu. Chegou com sua gentileza intacta, com sua fé ainda acesa, com sua capacidade de cuidar ainda funcionando. Isso não é comum, isso não é pequeno, isso é exatamente o que a pessoa certa reconhecerá como o tesouro que é. Quinto, atualize a narrativa que você conta sobre si mesmo. Não mais, meu momento passou, mas estou sendo preparado para algo que vai durar. Não mais, ninguém vai me querer com tudo que já vivi, mas quem for para mim vai amar exatamente quem eu me tornei por causa do que vivi. Essa mudança não é pensamento positivo superficial, é alinhamento com a verdade espiritual. O que acontece quando dois espíritos maduros se encontram precisa ser dito com clareza, porque é um dos pontos mais mal compreendidos quando se trata de amor depois de grandes perdas. Quando duas pessoas que já viveram, que já sofreram, que já reconstruíram se encontram, o amor que nasce entre elas não começa pelo fogo da paixão cega. Ele começa pelo reconhecimento. Reconhecimento é diferente de atração. Atração, você sente por alguém que parece bom. Reconhecimento é quando você olha para alguém e algo dentro de você diz: essa pessoa compreende o peso que eu carrego. Ela não precisa que eu explique tudo desde o início. Ela já sabe o que é atravessar. Este tipo de encontro não acontece em todo lugar e não acontece com qualquer pessoa. Ele exige que ambos os lados tenham chegado a um ponto específico de maturidade. Não perfeição, mas maturidade. A capacidade de dizer eu errei sem se destruir. A capacidade de ouvir eu me magoei sem se fechar. A capacidade de estar presente sem precisar controlar. Você está nesse ponto. Pode não sentir isso todos os dias, mas o fato de você estar aqui, buscando profundidade, querendo entender mais do que apenas sentir, isso já diz muito sobre quem você se tornou. E a pessoa que está sendo atraída por você percebe isso. Ela percebe porque ela também chegou a esse ponto. E quando dois espíritos maduros se reconhecem, o que se forma não é uma dependência, é uma escolha consciente e renovada todos os dias. Este é o amor que dura. Não porque não enfrenta dificuldades, mas porque sua base é sólida o suficiente para sustentar as dificuldades sem desmoronar.
Existe uma armadilha sutil em que muitas pessoas caem quando um novo amor começa a se mostrar. Comparar com o que foi antes. Você pode começar a perceber os sinais de que alguém está se aproximando com intenção genuína e quase automaticamente a mente cria paralelos. Isso parece com o início do que eu tive antes e aquilo terminou mal. Ou o oposto. Isso não é igual a como eu me sentia no início do meu grande amor. Será que é menos intenso porque é menos real? As duas comparações são armadilhas. A primeira faz você rejeitar o novo porque tem algumas semelhanças com o passado. Mas toda história de amor começa com aproximação, atenção. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.